Voz passiva é o que nós vamos começar a ver agora com o Sidney. Preste atenção, porque esse tipo de construção é bastante usado em textos e também muito lembrado nos vestibulares. Hello, everybody. Mais uma aula de inglês, mais coisa nova para se aprender hoje, não é mesmo? Tá chegando na reta final agora, hein? Então vamos prestar muita atenção, que agora é aquele polimento final aí que tá faltando no seu inglês. Aquelas coisinhas que ainda você tá lendo e não entende direito e tá precisando de alguns esclarecimentos, não tá? Aposto que tá. Então vamos lá, a gente tá aqui para te ajudar, tá bom? Vamos prestar auxílio a você. Na aula de hoje, a gente vai começar a ver voz passiva. Sabe aquela história de você contar o milagre, mas não contar o santo, tá? Então você vai dizer assim, isso foi feito. Alguém fez isso. Isso foi feito. Então como é que você tem que construir isso em inglês? Você tem que basicamente se preocupar com algumas coisas. Você tem que pegar o verbo da frase, aquele lá, ver em que tempo ele está. Se ele estiver no presente, aí você vai pensar assim, bom, ele está no presente, eu vou usar o verbo to be junto. Você vai ter que usar o verbo to be em que tempo? No presente. E se o verbo da frase estiver no passado? Aí o to be tem que estar também no passado. E se ele estiver no futuro? Então o to be tem que estar no futuro. E assim por diante. Então você vai pegar uma frase ativa, ele faz isso todos os dias, e aí você vai transformar em passiva. Isso é feito todos os dias. Por que é? Porque você fala, isso, ele faz isso todos os dias, não é presente? Então você vai dizer, isso é presente. Em inglês vai ser a mesma coisa. La mesma coisa. Vamos dar uma olhadinha então, para a gente ver como é que funciona. Preparei alguns exemplos aqui. Presta atenção, hein? Não vai marcar bobeira, vem cá. Passive voice. Somebody cleans this room every day. Somebody cleans this room every day. O que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo que alguém limpa esta sala todos os dias. Somebody cleans. Nota que o verbo está no presente. O que indica, aliás, que ele está no presente, hein, moçada? Isso. S na terceira pessoa. Uma das coisinhas que você tem que lembrar agora é que S na terceira pessoa indica que o verbo está no presente. Em que pessoa? Terceira pessoa do singular. Você tem os verbos ou do jeito que ele veio ao mundo, clean, ou então com S. Numa dessas duas situações, o verbo vai estar no presente numa frase. Vamos lá de novo no exemplo? Somebody cleans this room. Então alguém limpa, terceira pessoa do singular, esta sala todos os dias. Na passiva, a gente vai pensar primeiro. Está no presente? Tá. Então eu vou ter que usar um verbo to be no presente. Quem que é o sujeito? Alguém. Você vai tirar ele fora. Quem que é o objeto? This room, esta sala. Vai virar sujeito. Então alguém limpa esta sala, vai virar esta sala é limpa todos os dias. Vamos ver como é que fica? Olha aqui, ó. This room is cleaned every day by somebody. Então, esta sala é limpa todos os dias por alguém. Clean é um verbo regular, o passado ou o particípio passado dele você constrói com ed. Então, olha, o is acompanhou o tempo do clean, aqui na frase original, presente. E o clean foi para o particípio passado. Esta sala é limpa, nota que o verbo também concorda com o sujeito, todos os dias por alguém. Isso aqui é opcional. Você pode colocar o agente da passiva na frase ou não. Qual é o critério? Se for importante, você coloca. Se eu falar, esse livro foi escrito, não estou dizendo muita coisa. Esse livro foi escrito por Shakespeare. Aí tudo bem. Então você vai ter que julgar a relevância do agente da passiva para você colocar ele na frase ou não. E aí ele vai ser introduzido, como vocês viram, pela preposição by. Vamos ver mais um exemplo? Presta atenção. Somebody cleaned this room yesterday. Alguém limpou esta sala ontem. Então nota que agora limpar está no passado. O verbo to be que eu vou usar vai ter que estar no passado. E mais uma vez concordando com esta sala. Você vai ter que dizer, alguém limpou esta sala ontem, vai virar, esta sala foi limpa ontem. Como é que fica? This room was cleaned yesterday. Esta sala foi, nota, passado, e aqui também era passado. Singular e o sujeito também é singular. Esta sala foi limpa ontem. Aí você vai dizer, mas professor, aqui é limpou e aqui é limpa? É porque aqui é passado e aqui é particípio passado. É que o verbo é regular, a forma é a mesma. Então alguém limpou esta sala foi limpa ontem. Tá vendo?
frase estava no passado, o verbo to be que você vai usar na passiva vai ficar no passado também. Vamos ver mais um exemplo? Olha aqui. Somebody's cleaning the room at the moment. Então, alguém está limpando a sala no momento. Está limpando, que tempo é esse? Esse tempo é o present continuous, não é isso? É o presente contínuo. Então, como é que vai ser o verbo to be que eu vou ter que usar na passiva? No present continuous. Como é que vai ficar? A sala está sendo limpa no momento. Alguém está limpando, a sala está sendo limpa. Vamos ver como é que fica? The room is being cleaned at the moment. Então, a sala está sendo limpa no momento. The room is being. Nota que agora o verbo to be apareceu com ing. Então, primeiro foi is, depois was, agora is being. Present continuous. Por isso que é importante você acompanhar o curso desde o início, não foi? Aliás, você acompanhou o curso desde o início, não acompanhou? Quem que não foi aqui com a gente, você acompanhou o curso de inglês aí, onde você estivesse estudando, aí por conta própria desde o início. Porque agora eu estou falando de tempos verbais para chegar na passiva. Então é preciso você ter esse embasamento, tá bom? Se não tem, dá uma revisada, isso é super importante. Vamos ver mais um exemplo? Olha aqui. Somebody was cleaning the room when I arrived. Alguém estava limpando a sala quando eu cheguei. Então, alguém estava limpando, isso é o past continuous, é o passado contínuo. Então, eu vou ter que dizer que alguém estava limpando a sala quando eu cheguei, vai virar a sala estava sendo limpa quando eu cheguei. Como é que vai ficar? The room was being cleaned when I arrived. Então, a sala estava sendo limpa quando eu cheguei. Aqui estava no past continuous. O verbo to be está no past continuous, ó, was being. O verbo clean vai para o particípio passado. Então, alguém estava limpando a sala quando eu cheguei e a sala estava sendo limpa quando eu cheguei. Vocês também estão percebendo aí o uso, né, do when com simple past. A sala estava sendo limpa quando eu cheguei. Então, quando você usa o simple past, você interrompe a ação do past continuous, tá ok? É um contraste que tem entre os dois tempos. Vamos ver mais um exemplo? Olha aqui. The room looks nice. A sala está com uma boa aparência, ela parece boa, ela parece limpa, ela está com uma boa aparência. Somebody has cleaned it. Alguém has cleaned it. Alguém a limpou. Isso aqui é o que? É o present perfect, que serve para um montão de coisas, como a gente já viu, inclusive passado indefinido. Então a sala parece limpa, a sala está com uma boa aparência, um bom aspecto. Alguém a limpou. Então como é que você vai dizer isso? A sala parece boa, parece limpa, está com bom aspecto? Ela foi limpa. Como é que fica em inglês? The room looks nice. A sala está com uma boa aparência. O it, que era aqui, o objeto, vira sujeito aqui na frente. It has been cleaned. Ela foi limpa. Então a frase está no present perfect, o verbo to be vai para o present perfect e o verbo no particípio passado. Ela foi limpa. Tudo bem? Está começando a ver, né, que não é nenhum bicho de sete cabeças. Uma coisa junta com a outra. 2 mais 2 dá 4. Tá ok? Vamos ver mais um exemplo? The room looked much better. A sala estava com um aspecto muito melhor. Much better. Somebody had cleaned it. Alguém tinha a limpado. Alguém tinha limpado a sala. Somebody had cleaned it. Bom, aqui está had cleaned. É o que esse tempo aí? Isso daí é past perfect. Então o teu verbo to be vai ter que estar no past perfect também. E aí você vai usar o clean no particípio passado. O it, que aqui é o que? É objeto, vai virar sujeito. Como é que vai ficar? The room looked much better. It had been cleaned. Então a sala estava com um aspecto muito melhor. Ela tinha sido limpa. Alguém tinha limpado. Ela tinha sido limpa. That's all, folks. Por hoje é só, pessoal. Ficamos por aqui com voz passiva. Mas olha, vai ter mais voz passiva por aí. Então, aguarde, hein? Próxima aula de voz passiva você tem que prestar atenção. Eu vou abordar outros pontos que eu ainda não abordei aqui, tá bom? Por hoje é só. Um abraço. Vejo vocês depois. Bye, bye. Voz passiva ainda é o tema desta aula do Sidney. Ele vai trazer mais alguns exemplos de frases na voz ativa e como elas são passadas para a voz passiva. Lembre-se de que o conhecimento dos tempos verbais é importantíssimo para que você domine esse assunto. Mais uma.
mais uma aula de inglês. Ah, mas eu aposto que você aguenta, né? Agora a gente está chegando lá, está começando a entender melhor aí as regrinhas do inglês, está começando a entender melhor como é que se forma, como é que você tem que ler um texto, o que você tira de trás e põe na frente, não tá? Beleza, é bem por aí mesmo. O inglês é uma língua toda cheia de inversões, tá? Começa pelos adjetivos, aquela velha história, blue car é carro azul. Depois vai para sentenças. E é, aliás, uma parte importante que a gente está estudando agora. Sabe por quê? Pelo seguinte, porque na voz passiva há muitas dessas inversões. Então, o que está ali, é objeto, vira sujeito, vai lá para frente, às vezes aparece o agente da passiva, às vezes não. Então, eu já fiz com vocês uma aula sobre voz passiva. Hoje eu vou fazer mais uma aula sobre voz passiva, mas com outros aspectos. A gente vai ver um tipo de voz passiva em inglês que não tem em português e causa uma tremenda de uma confusão, sabia? Porque se você não aprender direitinho como é que forma essa, você está lendo um texto, você pode entender ele todo errado. Então presta bastante atenção na aula de hoje, faz favor, que é para você aprender direitinho e não ter mais problema com isso, tá bom? Vamos lá, vem cá, ó. Passive voice. Vamos começar pela sentença ativa. They offered Anne the job. Então, eles ofereceram um emprego para Anne. Eles ofereceram um emprego para Anne. Então, eu tenho duas maneiras de formar essa voz passiva, porque eu tenho dois objetos. Anne é um deles. E the job é outro. Eles ofereceram um emprego para Anne. Então, the job é o objeto direto. E Anne é o objeto indireto, que vai precisar da preposição. Perfeito? Se você tem dois objetos em inglês, não importa se um é direto ou outro é indireto, você forma duas passivas. A primeira está aqui. The job was offered to Anne. Seria a maneira que você conhece. O emprego foi oferecido para Anne. O emprego foi oferecido para Anne. Então você pegou o objeto direto e colocou aqui na frente e virou sujeito. O offered que estava no passado, o was ficou no passado. Então eles ofereceram o emprego. O emprego foi oferecido para Anne. Agora, olha só, você também pode fazer desse jeito. Anne was offered the job. Se você traduzir ao pé da letra, dá um tremendo de um rolo. Olha, Anne foi oferecida o emprego. Anne foi oferecido o emprego, mas na verdade não é isso. Você vai traduzir isso daí como se fosse aquele índice indeterminador de sujeito, terceira pessoa. Ofereceram o emprego para Anne. Ofereceram o emprego para Anne. Fica melhor para você traduzir, mas entenda a construção. Eles ofereceram o emprego para Anne. Dois objetos. Com o primeiro, o emprego foi oferecido. The job was offered to Anne. E com o outro objeto, Anne was offered the job. The job was offered to Anne. Anne was offered the job. Então, esse tipo de cuidado agora a gente tem que ter, porque você tendo um verbo que é bitransitivo em inglês, não é isso? Você tem objeto direto, objeto indireto. É isso que eu quero dizer. Você pode fazer voz passiva usando esses dois objetos como sujeito. Em português não dá. Aí a gente vai ter que adaptar na hora de traduzir. Então, por isso que eu falei para você tomar cuidado, tá bom? Vamos ver mais um exemplo para fixar um pouquinho melhor? Vem cá. They gave me 2 hours to make my decision. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eles me deram 2 horas para tomar minha decisão. Eles me deram 2 horas para tomar minha decisão. Gave está no passado. Então, o verbo to be que eu vou ter que usar na passiva tem que estar no passado. Eles me deram 2 horas. Eles me deram, me, né, é um dos objetos. 2 horas é o outro objeto, então eu tenho 2. Eles deram 2 horas para mim. Não é isso? 2 horas é um dos objetos, me é outro. Então, fazer primeiro com 2 horas. Vai ficar 2 hours were given me to make my decision. 2 horas foram me dadas para tomar minha decisão. 2 horas foram me dadas para tomar minha decisão. Então, usei o objeto 2 hours. Agora, vou usar o me. Só que me é aquele pronome do caso objeto que você usa depois de verbo. Só que agora eu vou transformar ele em sujeito, não é, moçada? Então não posso usar o me. Qual que é o equivalente de me para sujeito? É o I. Então ele passa aqui para frente como I. I was given 2 hours to make my decision. Então, ao pé da letra, eu fui dado 2 horas para tomar minha decisão. Não pega bem traduzir assim. Você vai traduzir como se fosse aquele indeterminador de sujeito. Me deram 2 horas para tomar minha decisão. Então, repassando. They gave me 2 hours to make my decision.
2 hours were, porque está no plural, né, e no passado, 2 hours were given me to make my decision, e depois I was, está no passado, só que agora combinando com I. I was given 2 hours to make my decision. Tá vendo como não é tão simples assim? Claro, eu concordo com você, é um pouco difícil, né? Essa história de mudar o pronome para lá, para cá. Pô, será que a gente vai aprender? Vamos sim. Com calma e com paciência se consegue tudo na vida, até mesmo aprender inglês, não é isso? Então vamos ver agora mais uns exemplos aqui e prestar mais atenção ainda, porque não é só as complicações que a gente já tem de construção de objeto direto e objeto indireto. Tem também as complicações com os tempos verbais. Tá ok? Vem cá. Has anyone shown you the new machine? Então, alguém te mostrou a nova máquina ou a máquina nova? Alguém te mostrou a máquina nova? Então, aqui eu tenho mostrou para quem? Para você a máquina nova. Então, eu tenho você e a máquina nova como sendo os objetos aqui do verbo show. Bom, vamos dar uma olhadinha. Anyone é o sujeito, vai sumir, né? E esse tempo aqui é o has shown. Isso daí é o quê, hein? É o past perfect. Porque, ou melhor, desculpem, o present perfect. Porque o verbo aqui está no presente, é o present perfect. O verbo to be tem que estar no present perfect too. Present perfect também. Então, alguém mostrou a nova máquina para você? Vai ficar, primeiro, has the new machine been shown you? Que isso? A nova máquina foi mostrada a você? A nova máquina foi mostrada a você? Ou então, have you been shown the new machine? Ao pé da letra, você foi mostrado a nova máquina? Ou melhor, te mostraram a nova máquina? Te mostraram a nova máquina? Prestou atenção então? Quando você tem um verbo que tem objeto direto e objeto indireto, você tem duas maneiras de fazer, tá ok? E aí sempre o verbo to be que você vai estar usando na tua construção vai estar combinando com o sujeito, tá ok? No início é meio difícil, né? A gente não entende muito bem, fica meio assim e tal, mas eu acho que aos poucos a gente vai pegando. Vamos fazer uns exercícios e ver se a gente entende melhor? Vamos treinar esse novo tipo de passiva que eu estou dando aí para vocês. Tá ok? Essa passiva com objeto indireto. Vamos ver como é que fica então? Vem cá. Make these sentences into passive. Torna essas sentenças ou transforma essas sentenças em passivas. Vamos ver a primeira. They don't pay Jim very much. Eles não pagam muito para o Jim. Eles não pagam muito para o Jim. Então eu tenho que começar a minha frase, já dei aqui as regras do jogo. Tem que começar com Jim. Vamos ver. Don't, está no presente. Eu tenho que usar um verbo to be aqui no presente que combine com Jim. Já sei que vai ser is, não é? Pay, eu tenho que usar o particípio passado do pay, que é paid. Então eu já sei que vai ser Jim is paid. Só que está na negativa, não tá? Então eu vou ter que usar o que aqui? Negativa também. Jim isn't. Como é que vai ficar o resto da frase? Olha aí, ó. Jim is not paid very much. Ao pé da letra. Jim não é pago muito. Ou não pagam muito para o Jim. Não pagam muito para o Jim. Tá ok? Você tem que dar um jeito. Eu estou mostrando como é que é em inglês e depois você tem que dar um jeito para entender isso em inglês. Pelo amor de Deus, hein? Não vai começar a traduzir tudo ao pé da letra quando você estiver lendo um texto, porque senão vai dar problema para você entender. Tá? Presta atenção justamente nessa transferência, nessa adaptação que você tem que fazer. Ok? Vamos ver mais um exemplo. They will ask you a lot of questions at the interview. Então, eles perguntarão, ou eles vão perguntar a você, ou eles farão muitas perguntas a você na entrevista. Eles farão muitas perguntas a você na entrevista. Já dei as regras do jogo, você tem que começar com you. Esse tempo aqui, que tempo é, hein? Futuro. Então eu vou ter que colocar o verbo to be aqui também, logo depois do sujeito, do novo sujeito, né? No futuro. Então, will vai virar will be, verbo to be no futuro. Ask, ask é o verbo, ele vai passar para cá no particípio passado. Ele é um verbo regular, então fica asked. Então já sei o início da minha frase. You will be asked. Vamos ver como é que fica o resto? Olha aí. You will be asked a lot of questions at the interview. Então, você, ao pé da letra, você será perguntado muitas questões, ou você será pedido, né? Você será feito muitas questões na entrevista. Melhorando isso daí. Vão perguntar a você
muitas questões na entrevista. Vão te fazer muitas perguntas na entrevista. You will be asked a lot of questions at an interview. Está começando a aceitar melhor a nova situação agora da passiva? Joia, garanto que está melhorando. Tem que estudar isso daí, hein? Procurar material e, ó, malhar um pouco em cima, porque não é fácil. Vamos ver mais um caso aqui? Vem cá. Nobody told me that George was ill. Então, ninguém me disse que George estava doente. Ninguém me disse que George estava doente. Nobody told me. Olha, o verbo está no passado, told. E você tem aqui o objeto dele que é me. Lembra aquele verbo, aquele pronome que você usa depois do verbo? Quando você passa o me para frente do verbo, ou seja, como sujeito, ele vira I, não é isso? Então o me já está aqui, virou I. O verbo aqui está no passado. Você vai ter que usar um verbo também aqui no passado que combine com I. Qual é a forma do verbo to be no passado combina com I? É was. Você tem aqui told. Told está no passado. Eu tenho que usar o particípio passado dele. Lembra do verbo? Tell, told, told. Então já sei o iniciozinho aqui. I was told. O nobody vai sumir. Então como é que vai ficar a minha frase, o resto dela todinha? I was not told that George was ill. Por que apareceu esse not aqui, professor? Eu não entendi. Porque aqui você tinha um nobody. Ninguém me disse. Então você vai ter que dizer I was not told. Eu não fui dito. Ou seja, não me disseram. A negação que estava aqui, que era aqui no pronome, passa a ser uma negação verbal aqui embaixo. Nobody told me that George was ill. Ninguém me disse que George estava doente. I was not told that George was ill. Eu não fui dito. Não me disseram que George estava doente. Perfeito? Viu só? Se você não tivesse acompanhado o curso desde o início, se você não tivesse estudado um pouquinho, garanto que aqui você ia se embananar todinho, né? Mas é claro, você é um rapaz inteligente, você é uma moça inteligente, mesmo que você não conseguiu acompanhar desde o início, garanto que agora você aos poucos vai conseguindo superar as barreiras, não vai? Bom, gente, chegamos ao fim de mais uma aula. Aula de gramática super importante. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Próxima aula tem mais. Bye, bye. Nesta aula, o Sidney encerra o assunto voz passiva, muito requisitado em vestibulares. Você já deve ter percebido que a voz passiva em inglês é mais usada quando se quer destacar o objeto de uma ação, e não o seu autor. Quer um exemplo? My watch was stolen é muito mais usual que thieves stole my watch. Hi, everybody. Toma cuidado com a aula de hoje, porque ela é super importante, é sobre gramática, mas uma gramática diferente daquilo que você estava vendo até agora. Nós agora estamos começando a sair do convencional, daquela coisa de tempo simples, da construção simples, da coisa mais óbvia. Agora a gente está passando a cada vez mais se distanciar do português, para entrar mais como é que funciona o inverso da língua inglesa. Existem certos tipos de construção na língua inglesa que não são coincidentes na língua portuguesa. Pega, por exemplo, uma voz passiva. Vamos dizer assim, ele me deu um presente. He gave me a present. E essa é ativa. Vamos transformar isso na passiva. Como é que fica? Tem duas possibilidades. Um presente foi dado para mim. A present was given to me. Ou então, olha que construção maluca. I was given a present. Se você traduzir ao pé da letra, eu fui dado um presente. Mas a gente não usa isso em português, a gente usa foi-me dado um presente. Você usa aí um foi, um índice, terceira pessoa, de indeterminação do sujeito. Bom, vamos ver como é que funciona isso em inglês, em outros âmbitos, em outros aspectos, porque é super importante, tá? Vem cá. It is said that Henry eats 10 eggs a day. Bom, vamos dizer aqui. Se diz, disse que, tá? Quando tem esse tipo de construção em inglês. It is said that. Se diz que Henry come 10 ovos por dia. Se diz que Henry come 10 ovos por dia. Vai gostar de ovo assim lá em casa, né? Agora, essa construção disse que pode ser feita de outra maneira. Eu pego o Henry, que é o sujeito aqui da segunda oração, passo para frente. Então, Henry said. E o verbo eat, que aqui está no presente, passo para cá no infinitivo, to eat. Então fica, Henry said to eat 10 eggs a day. E você está dizendo que
se diz que Henry come 10 ovos por dia. Ou seja, essa construção e essa querem dizer exatamente a mesma coisa, só foram construídas de maneiras diferentes. Tá ok? Primeira, it is said that, se diz que Henry eats 10 eggs a day, Henry come 10 ovos por dia. Ou, Henry said to eat 10 eggs a day, se diz que Henry come 10 ovos por dia. Super! Essa segunda construção ela é meio estranha para a gente aceitar, não é? Porque não aparece, não tem nenhuma coincidência com alguma coisa em português. Mas ela está normal, perfeita em inglês, tá ok? Vamos ver mais uma, ó. Tudo isso daí é importante você aprender porque toda hora está aparecendo em texto, tá? Vamos ver a outra construção aqui, ó. It is believed that the wanted man is living in New York. Acredita-se que o homem procurado, lembra wanted que você vê lá nos filmes de cowboy, né? Wanted, escrito embaixo da cara lá do cidadão, é porque ele é procurado pela polícia. Então acredita-se que o homem procurado esteja morando em Nova York. Acredita-se que o homem procurado esteja morando em Nova York. Olha como é que fica. Eu pego o wanted man, que é o sujeito aqui da segunda oração, passo para frente. E mantenho o is believed. Então vai ficar. The wanted man is believed to be living. O is living vira gerúndio aqui embaixo também. Então, the wanted man is believed to be living in New York. Então, o homem procurado, ou acredita-se que o homem procurado esteja morando em Nova York. Acredita-se que o homem procurado esteja morando em Nova York. It is believed that the wanted man is living in New York. The wanted man is believed to be living in New York. Ok? Primeira construção ainda dá para comparar, mas quando passa para a segunda é só para a gente saber como é que constrói mesmo, porque para traduzir para o português você vai ter que fazer uma transferência aí você vai ter que fazer uma adaptação de estrutura, é outra estrutura que funciona. Tá ok? Parece toda hora isso daí em texto, eu estou repetindo isso várias vezes, então presta atenção, trata de prestar atenção como é que funciona. Não precisa virar mestre no assunto, mas presta atenção como é que funciona. Vem cá. It is expected that the strike will begin tomorrow. Então, espera-se que a greve comece amanhã. Espera-se que a greve comece amanhã. Então, a greve é o sujeito, passa para frente. Então, fica, the strike is expected to begin tomorrow. Ao pé da letra, a greve é esperada começar amanhã. Nada a ver, né? Espera-se que a greve comece amanhã. The strike is expected to begin tomorrow. It is expected that the strike will begin tomorrow. Você percebe que essa construção aqui é mais fácil, inclusive, em inglês? Ela é mais enxuta, ela é mais concisa, ela é mais simples, tá? Olha só quanta coisa você tem aqui. It is expected that the strike will begin tomorrow. E aqui, the strike is expected to begin tomorrow. Bem mais simples, não é? Então, tende a simplificar na segunda, apesar de ser uma construção diferente para a gente. Vamos ver mais um exemplo? Está achando cansativo? Está achando chato? É um pouquinho sim, eu concordo com você. Mas é super importante, tá? Se você conseguir entender bem isso, você vai ver como vai te facilitar horrores para entender texto, tá ok? Vem cá. It is alleged that he stole $100. Então, alega-se que ele roubou $100. Alega-se que ele roubou $100. O ele é o sujeito aqui do roubou. Passa para frente. He is alleged to have stolen. Então, ao pé da letra, ele é alegado por ter roubado. Não, alega-se que ele tenha roubado. Alega-se que ele tenha roubado $100. Então, alega-se que ele roubou $100 e alega-se que ele tenha roubado $100. He is, ou it is alleged that he stole $100 e he is alleged to have stolen $100. Ok, até aí? Super, né? Está entendendo aí a adaptação de um tempo para o outro? Está entendendo de uma forma para outra? As duas estão na passiva, só que um de uma forma, outro de outra. Vamos ver mais uns exemplos? Vem cá. It is reported that 2 people were killed in the explosion. It is reported that 2 people were killed in the explosion. Então, informa-se que 2 pessoas morreram na explosão. Informa-se que 2 pessoas morreram, foram mortas, né? Na explosão. 2 people are reported to have been killed in the explosion. Então, 2 pessoas
foram informadas de terem morrido, ou melhor ainda, informou-se que 2 pessoas foram mortas na explosão. Informou-se que 2 pessoas foram mortas na explosão, ok? Então, o tipo da construção que pode causar problemas para você. Mas se você, quando estiver lendo esse texto em inglês, você fizer a transferência correta, que nem a gente estava vendo aqui com as comparações de exemplo, você vai traduzir. Dificilmente esse tipo de exercício cai para você escrever, tá? Dificilmente ele vai ser requisitado para que você faça de uma voz passiva para outra, porque aí já é um assunto muito complicado. Porém, é importante a gente saber porque toda hora esse tipo de construção está aparecendo em texto. Então, é bom a gente ter uma certa prática. Tá bom? Falando em prática, vamos dar uma olhadinha em alguns exercícios para você aprender um pouquinho mais como é que se manipula esse tipo de construção? Então vem cá. Rewrite these sentences. Reescreva essas sentenças. It is said that many people are homeless after the floods. Então, se diz que muitas pessoas estão sem casa depois das enchentes. Se diz que muitas pessoas estão sem casa depois das enchentes. Bom, muitas pessoas é o sujeito da oração subordinada, da oração seguinte. Se diz que muitas pessoas estão. Então eu vou dizer que muitas pessoas são ditas. Bom, many people are said, já está aqui. Agora eu tenho are homeless. Esse are que está aqui vai passar para cá agora. Só que em que tempo que ele está aqui? Ele está no presente? Então vamos jogar ele para cá no infinitivo. E o restante da frase fica igual. Olha lá. Many people are said to be homeless after the floods. Muitas pessoas são ditas, vou traduzir ao pé da letra, muitas pessoas são ditas estarem sem casa. Ou melhor, se diz que muitas pessoas estão sem casa depois das enchentes. Tá ok? Então é isso que eu só estou confirmando o que eu acabei de dizer para vocês. Que cada vez mais, quanto mais você vai entrando na estrutura da língua inglesa, mais ela vai se distanciando do português. Isso é uma pura verdade. Vamos ver mais uma frase? Mais um exemplo aqui desse tipo de construção? Vem cá. It is known that the Prime Minister is in favor of the law, ou of the new law. Então, sabe-se que o primeiro-ministro é a favor da nova lei. Então, sabe-se que o primeiro-ministro é a favor da nova lei. Você vai começar com o primeiro-ministro. O primeiro-ministro, aí você usa o verbo aqui, is known, é sabido. That is in favor, is está no presente. Então, você vai colocar aqui depois do is known, você vai colocar o verbo no infinitivo. Se está no presente, vira infinitivo. To be. Como é que fica a frase? Isso. The Prime Minister is known to be in favor of the new law. Continua igual. Então, o verbo aqui is known continua. Is combina com Prime Minister. O is que estava aqui no presente vira infinitivo. To be. The Prime Minister is known to be in favor of the new law. Então, ao pé da letra, o primeiro-ministro é sabido estar a favor. Tem nada a ver, então a gente volta para traduzir de verdade, né? Sabe-se que o primeiro-ministro é a favor ou está a favor da nova lei. Tá ok? Ótimo. Tá pegando o jeitão, né? Não tá, agora já não está mais estranhando tanto quanto antes. Ótimo. Então vamos ver mais um exemplo. Presta atenção. It is expected that the government will lose the election. Então, espera-se que o governo perca a eleição. Espera-se que o governo perca, o verbo lose, perder, né, a eleição. The government, está aqui. Você vai usar the government como sujeito. O verbo que estava aqui na frente passa para cá, is expected. E aí o verbo lose vem para cá de novo, também, ele desce, todo mundo vem para cá, só que agora infinitivo, to lose. Então vai ficar, the government is expected to lose the election. Vamos ver como é que fica? Olha lá, the government is expected. Tirou daqui, passou para cá. To lose the election. Então, ao pé da letra, o governo é esperado perder a eleição. Nada a ver, né? Então, espera-se que o governo perca a eleição. Ok? Até aí você está acompanhando. Garanto que está. Então, vamos ver mais um exemplo rapidinho agora para botar um ponto final no assunto. Vem cá. It is thought that the prisoner escaped by climbing over the wall. Então, pensa-se, ou pensou-se, né? Está no passado, thought. Não, está no presente, né? Isso, está no presente. Então, pensa-se que o prisioneiro escapou escalando ou pulando o muro. Pensa-se que o prisioneiro escapou pulando o muro. Então, the prisoner, o prisioneiro, passa para frente. O is thought vem para cá. Então, the prisoner is thought. Depois você tem que usar o verbo escape.
está no passado. Então, the prisoner escaped vai virar aqui to have escaped by climbing over the wall. Como é que fica a frase? Olha lá. The prisoner is thought to have escaped by climbing over the wall. Ao pé da letra, o prisioneiro é pensado ter escapado pulando o muro. Nada a ver, né? Pensa-se que o prisioneiro tenha escapado pulando o muro. Tá? Foi mais para ensinar você como traduzir do que como fazer, porque senão você vai ficar maluco e querer aprender tudo ao mesmo tempo. Mas aparece toda hora esse tipo de estrutura. Então é bom dar uma revisadinha nela para traduzir os textos. Por enquanto é só, gente. Bye, bye. Você vai ver com o Sidney, nesta aula, o emprego correto de verbos e preposições numa frase. Vai ficar sabendo também que algumas preposições alteram o sentido do verbo. Um exemplo clássico é o emprego do verbo to look. Com a preposição at, significa olhar. E com a preposição for, significa procurar. Atenção para esses detalhes que são muito importantes. E aí, moçada, tudo bem? Pronto para mais uma aula de inglês hoje? Hoje é aula de gramática, tá? Então, aquelas aulas onde você aprende como é que é a estrutura da língua inglesa, como é que ela é montada, como é que ela funciona, para ajudar você a entender melhor texto e tudo mais. A finalidade é sempre essa, né? Um estudo muito prático que a gente procura executar aqui. Bom, na aula de hoje, o que você vai se preocupar, basicamente, vai ser com o uso dos verbos e das preposições. Cada verbo tem uma preposição adequada. Tem verbo que não precisa de preposição, tem outros que sim. Tem alguns até que mudam o significado, dependendo da preposição usada. Pega, por exemplo, o verbo look. Se você usar look at, olhar. Agora, se você usar look for, procurar. Look after, tomar conta. E assim por diante. Então você percebe que o verbo, de acordo com a preposição, vai mudando o seu sentido. Então é com isso que você vai se preocupar hoje, com alguns exemplos aqui que eu vou explicar para vocês, vai ficar um pouco mais fácil, e depois nós vamos executar alguns exercícios. Alright, let's go then. Verbs and prepositions. Vamos dar uma olhadinha nos verbos e nas preposições. I dreamed about you last night, e I often dream of being rich. Então, I dreamed about you. To dream about, tá ok? Dream about é sonhar com alguém. Então, I dreamed about you last night. E I often dream of é sonhar em fazer alguma coisa, ou em ser alguma coisa, ou até mesmo sonhar com alguma coisa. Então, é possível as duas preposições. Dream about, tá? É sonhar com alguém, e dream of. Dream of é sonhar em fazer alguma coisa. Então aqui em cima, eu sonhei com você ontem à noite e eu sempre sonho em ser rico. Note aqui que por causa da preposição of, você está usando ing no verbo. Dream of being rich. Ok? Já havia parado para pensar nisso? Que dream em inglês pode receber duas preposições? Bom saber, né? Vamos ver mais casos de preposições e verbos. Olha aqui, ó. A strange thing happened to me the other day. Então, uma coisa estranha aconteceu comigo outro dia. Uma coisa estranha aconteceu comigo o outro dia. Isso aqui é importante evidenciar por causa do uso da preposição to. Normalmente as pessoas confundem, porque comparam com o português, com a preposição with. A strange thing happened to me, ficaria with me. Não, a preposição que acompanha o verbo to a preposição que acompanha o verbo happen é to. Tá? Acontecer com, a gente pensaria em to happen with, mas não é verdade. Acontecer com é to happen to, é mais usual. Tá ok? Então presta atenção nesses casinhos aí. Vamos ver mais? Did you hear about the fight in the club last night? Have you heard of a company called Smith's Electronics? E have you heard from man recently? Então vamos pegar hear about, hear of e hear from. Qual a diferença entre os três? To hear about, vamos ver. Did you hear about? Você ouviu falar, você ouviu comentar sobre a briga, você ouviu da briga de ontem no clube, ou de ontem à noite no clube? Did you hear about the fight? Você ouviu falar da briga in the club last night, no clube ontem à noite? E have you heard of a company called Smith's Electronics?
Você já ouviu falar, já teve notícia, ou seja, você já escutou a respeito desta companhia ou de uma companhia chamada Smiths Electronics? E have you heard from Anne recently? Você teve notícias da Anne recentemente? Deu para perceber a diferença entre os três? Olha, eu vou procurar ser mais claro. Então, did you hear about the flight? É se você já ouviu comentar, se você escutou algum comentário, é o hear about. Hear of é se você já ouviu falar a respeito de algum assunto. Então, aqui é se você ouviu o comentário de um evento, e aqui se você já ouviu falar a respeito, por exemplo, aqui da companhia. E hear from é ter notícias de. Então, se você teve notícias de Anne recentemente. Então, os três. Hear about é ouvir comentário, hear of é ouvir falar de alguma coisa, e hear from é ter notícias de. Então, já parou para pensar que o hear teria essas três preposições aí para acompanhar? Hear about, hear from e hear of. Tá ok? Os três podem aparecer aí. Vamos em frente ver mais exemplos. Olha lá. Why are you looking at me like that? I've lost my keys. Can you help me look for them? She's very old. She needs someone to look after her. Vamos dar uma olhadinha então? Why are you looking at me like that? Então, por que você está me olhando desse jeito? I've lost my keys. Eu perdi minhas chaves. Can you help me look for them? Você pode me ajudar a procurá-las? She's very old. Ela é muito velha. She needs someone to look after her. Ela precisa de alguém para tomar conta dela. Então, aqui ficou mais claro, né? Look at me. Olhar para mim. Look for them. Procurar por elas. E look after her. Tomar conta dela. Então, você tem aí o look, que eu já havia comentado. Look at, olhar. Look for, procurar. E look after, tomar conta. Tem mais exemplos? Vamos dar uma olhadinha então. Olha lá. She was very angry and started shouting at me. E he shouted to me from the other side of the street. Então, eu tenho aqui. Ela estava muito nervosa e começou a gritar comigo. Ele gritou para mim do outro lado da rua. Então, a diferença. Gritar com alguém, ou seja, você está bravo e você grita com alguém, to shout at. E você grita para alguém quando você quer que alguém te ouça. Por exemplo, do outro lado da rua. He shouted to me. Aliás, o uso dessa preposição at e to também pode caber com outros verbos. Por exemplo, o verbo throw, que quer dizer jogar, arremessar, tá ok? Então, to throw at é jogar em alguém. E to throw to é jogar para alguém. Então, toma cuidado aí com essas preposições. Vamos ver mais alguns exemplos. Olha lá. I've thought about what you said and decided to take your advice. He told me his name, but I cannot think of it now. Então, I thought about what you said. Eu pensei sobre o que você disse. And decided to take your advice. E decidi seguir o seu conselho. Pensei sobre o que você disse e decidi seguir o seu conselho. He told me his name. Ele me disse seu nome. But I cannot think of it now. Mas não consigo me recordar agora. Então, think about está conectado diretamente a pensar em alguma coisa. E think of, tanto pode ser pensar em alguma coisa, quanto pode ser lembrar também. Tá? I cannot think of his name now quer dizer que eu não consigo pensar, não consigo me recordar do nome de uma pessoa agora. Tá ok? E think about é pensar. Se bem que a diferença entre think of e think about em alguns casos vai ser mínima, quase nula. Tá ok? Agora você vai aprender com a gente mais alguns exemplos usando praticamente, de maneira prática. Ou seja, nós vamos ter que usar as preposições dos exercícios. Vamos lá então? Presta atenção. Olha aí. What happened? The picture that used to be on the wall. What happened? The picture used to be on the wall. Você tem que usar uma preposição aqui, adequada ao verbo happen. Então, o que aconteceu? A foto que costumava estar na parede. O que aconteceu? A foto que costumava estar na parede. Você tem que colocar a preposição que acompanha o verbo happen. Nós aprendemos, não aprendemos? Qual que é? What happened to the picture? Então, o que aconteceu com a pintura que costumava ficar sobre a parede? Tudo bem? Então, o verbo happen,
você tem preposição to. Vamos ver mais uma preposição? Olha lá. I dreamed Anne yesterday. I dreamed Anne yesterday. Então, eu sonhei, teria que dizer que sonhei com a Ana ontem. E aí, qual a preposição adequada para dizer que eu sonhei com alguém? Isso é o about. I dreamed about Anne yesterday, tá ok? Uma das preposições que acompanha o dream, portanto, é o about. Vamos em frente? Mais um exemplo? Olha lá. Jill used to write to us very often, but I haven't heard her for a long time now. Então, Jill costumava nos escrever muito frequentemente, quase sempre, mas eu não tenho tido parará dela, ou não tenho tido notícias dela por um longo período agora. Então, to hear tem que ser completado com um verbo, ou melhor, com uma preposição aqui que dê ideia de ter notícias. Isso, é o from. I haven't heard from her for a long time. Lembra que hear é aquele verbo que pode ser acompanhado com hear of, hear from, tá ok? Então o hear from você tem que lembrar que hear from é ter notícias de alguém. Tudo bem até aí? Vamos em frente, olha lá. When I looked my watch, couldn't believe it was so late. When I looked my watch, couldn't believe it was so late. Então, quando eu olhei meu relógio, não podia acreditar que era tão tarde. Você tem que usar a preposição que acompanha o verbo look e que dê o sentido de olhar. Qual que é? At. When I looked at my watch, quando eu olhei o meu relógio, não conseguia acreditar que era tão tarde. Então lembre que o look é o look for, é o look after, é o look at, é o look into também. Tem várias preposições que podem acompanhar o look e aí a gente vai mudando o sentido. Vamos ver mais exemplos, olha lá. We passed Tom as we were driving along. We shouted him, but he didn't hear. We shouted him, but he didn't hear. Então, nós passamos pelo Tom quando estávamos dirigindo ou passando de carro. Nós gritamos ele, mas ele não ouviu. Nós gritamos com ele ou para ele? Porque se a gente estava dirigindo, né, e passamos por ele, nós gritamos com ele ou para ele? Acho que a gente gritou para ele, porque não há necessidade de gritar com ele. Não estamos nervosos aqui com ele, queremos só chamar a atenção. Então, qual é a preposição adequada? To. Então, we shouted to him, but he didn't hear. Nós gritamos para ele, mas ele não ouviu. Lembre que hear, ou melhor, shout, pode ser shout to ou shout at. Tá ok? Mais um exemplo aí para terminar. Vamos lá? Before you make a final decision, think carefully what you said. Before you make a final decision, think carefully what you said. Então, antes de você tomar uma decisão final, pense cuidadosamente sobre o que você disse. Pense cuidadosamente sobre o que você disse. Qual a preposição adequada para pensar sobre o que você disse? O que a gente vai usar aqui? Isso, to think about. Think carefully about what you said. Ok, gente. Vários exemplos aí com várias preposições. Quero que você estude, se prepare e aprenda. Por hoje, então, é só. Ficamos aí para se encontrar na próxima aula para aprender mais coisas sobre a língua inglesa. Bye, bye. Você já deve estar bem preparado para encarar os vestibulares, certo? Mas sempre sobra uma duvidazinha, não é? Mas não esquente a cabeça, porque o Sidney vai fazer uma pequena revisão da matéria. Nesta aula, ele retoma o emprego do Simple Past e do Present Perfect. E aí, moçada, tudo bem? Pronto para continuar? Ótimo, né? Afinal de contas, agora é reta final. Você passou aí o ano inteiro estudando, acumulando aquela bola de neve, lembra que eu falei para vocês que era super importante? Você foi acumulando conhecimentos. Olha aí onde é que você chegou. Você só lucrou com isso. Se você estudou direitinho desde o início do ano, garanto que agora você está muito mais preparado para encarar os vestibulares, não está? Falando em preparação, é hora então da gente sedimentar os pontos. Principalmente aqueles mais importantes. Aqueles
sem os quais você não é capaz de ir para frente, sem os quais você não é capaz de executar uma boa prova. Por exemplo, em inglês, é hora da gente sedimentar alguma coisa sobre tempos verbais, principalmente os tempos verbais Simple Past e Present Perfect. Qual é a diferença do passado simples e qual é a diferença do presente perfeito? Quando um é usado e quando o outro é usado? Qual é a diferença entre eu dizer I was in Cuba e I have been to Cuba? Então, ao pé da letra, os dois, se você for traduzir, eu estive em Cuba. Mas qual é a diferença entre um e outro? Você vai ver isso comigo agora. Então, presta atenção primeiro nesses exemplos aí. Olha lá. We studied verb tenses last semester. Nós estudamos tempos verbais no semestre passado. Nós estudamos tempos verbais no semestre passado. We have studied verb tenses this year. Nós, ao pé da letra, tá, moçada? Nós temos estudado tempos verbais este ano. Você viu que não deu certo. Então é melhor eu traduzir como nós estudamos tempos verbais este ano. Nós estudamos tempos verbais semestre passado e nós estudamos tempos verbais este ano. Agora, qual é a diferença? Me diz assim, pergunta assim para mim, Sidney, qual é a diferença entre eu dizer, então, we studied verb tenses e you have studied verb tenses? Ali no caso, aqueles exemplos que eu dei para você, o primeiro exemplo tinha o passado definido. We studied verb tenses last semester. Semestre passado é uma coisa que já acabou. Nós estamos no semestre seguinte. Então eu uso simple past, passado simples, para definir uma coisa que já está no passado definido. Agora, we have studied verb tenses this year. Nós estudamos tempos verbais este ano. Este ano não acabou ainda, perfeito? Esse período de um ano ainda não acabou. Então é um período inacabado de tempo, que nós estamos ainda inclusos. Então aí você usa o present perfect. Então se é passado, last semester, o semestre passado já acabou, então simple past. We studied verb tenses. Se é este ano, um período de tempo que ainda persiste, ele não terminou ainda, então o que vai acontecer? We have studied verb tenses this year. Tá meio complicado, não tá? Mas garanto que se você começar a fazer uns exercícios onde você vai contrastar um com o outro, você vai entender melhor. Então presta atenção aí no primeiro, olha lá. Use simple past or present perfect in the following sentences. Use o passado simples ou presente perfeito nas seguintes sentenças. Olha esse primeiro exemplo. Jill, a new car 2 weeks ago. Eu tenho o verbo buy. Buy é um verbo regular ou irregular? Isso, irregular. Bom, agora vamos ver se essa frase está num passado definido. 2 weeks ago, claro, 2 semanas atrás. Então eu tenho que dizer que Jill comprou um carro novo 2 semanas atrás. O passado do verbo buy é bought. É só encaixar ele aqui. Jill bought. Então a Jill comprou um carro novo 2 semanas atrás. Então o que me obrigou ali a usar o passado simples foi a presença do 2 weeks ago, tá ok? 2 semanas atrás. Defini o passado, então usei bought e não Jill has bought. Olha o próximo exemplo aí. Você tem his hair is very short. He a haircut. Bom, o cabelo dele está muito curto. Está curto agora o cabelo dele. Ele tinha um cabelão comprido e agora está very short. He a haircut. Ele um corte de cabelo. Ele teve, é o verbo ter que a gente tem aqui, né? Have. Eu vou ter que usar aqui ou had ou então has had. Tem alguma menção aí clara sobre o passado? Não, não tem. Então eu vou usar present perfect. Isso. He has had a haircut. Então o cabelo dele está curto, ele cortou o cabelo. Aí, além do mais, você também tem o uso de um passado recente, que é típico do present perfect. His hair is very short. Eu estou preocupado com o fato, né? Um fato recente. Eu estou olhando para o cabelo dele e vendo que ele está curto. Então, his hair is very short. He's had a haircut. Ele cortou o cabelo. Então, você está mais preocupado com o fato do que com o tempo em quando isso aconteceu. É uma outra característica do present perfect. Olha o próximo exemplo aí. Last night, I home at 12:30. Ontem à noite, eu, em casa, 12:30, meia hora depois das 12. Então, seria o quê? 12:30. Aqui pode ser 12:30 da noite, então seria o quê? Meia-noite e meia, não é isso? Last night, na noite passada. Isso define ou não define o passado? Claro que define. Então, ao invés de I have arrived, que arrive é um verbo regular,
eu vou ter que usar o que aqui? I arrived, simple past. Então, ontem à noite, cheguei em casa às 12h30. Você percebe que dentro da oração você tem aí as dicas, né, os toques de como é que você tem que usar, se está definido ou se não está definido. É por aí que é o caminho das pedras, tá bom? Olha o próximo exemplo aí. Many museums when you were in Paris. Muitos museus quando você esteve em Paris. Você e o verbo visitar. Bom, logo eu vou ter que fazer uma oração aqui interrogativa, vou ter que usar uma estrutura interrogativa. Bom, agora vamos decidir se é simple past ou present perfect. When you were in Paris, quando você esteve em Paris. Olha, aqui tem um verbo no passado, definindo que essa oração está no passado. Então você vai fazer uma pergunta aqui, usando o passado. No passado o auxiliar é did, o you já está aqui e vira did you visit. Did you visit many museums when you were in Paris? Você visitou muitos museus quando você esteve em Paris? Então, não só expressões de tempo, last night, yesterday, last week, last year, last semester, não é só isso, você também tem que prestar atenção em pequenas orações. When you were in Paris, when you were in Rio, etc, etc, etc. Tá ok? Olha o próximo exemplo aí. My bicycle isn't here anymore. Minha bicicleta não está mais aqui. Somebody, it. Bom, se a minha bicicleta não está mais aqui, alguém, take é o verbo levar. Eu vou dizer que alguém levou. Mas aí, eu vou usar o passado do verbo take, somebody took it, ou vou usar o present perfect? Eu vou usar somebody has taken it. Eu uso o present perfect. Agora, por quê? My bicycle isn't here anymore. Isso é o fato. Então, eu estou muito mais preocupado com o fato. Minha bicicleta não está aqui. Somebody has taken it. Então, se eu estou mais preocupado aqui com o fato do que com o tempo onde isso ocorreu, eu estou usando present perfect. Outro agravante, minha bicicleta não está mais aqui, então eu estou olhando e estou meio que surpreso. É uma ação, é um ocorrido muito recente. Perfeito? Então você usa o present perfect. Vai gravando aí, vai procurando abstrair. Olha mais um exemplo, ó. When smoking, quando fumar. Então eu tenho aqui, you give up. Give up é o verbo desistir. Resta saber se nós vamos usar aqui, when did you give up? Ou when have you given up? Se você vai usar simple past ou present perfect. Agora, olha aqui. Look. When te diz quando, te pergunta quando. Quando você já está logo de cara preocupado com o tempo. Então, o tempo é importante. Se o tempo é importante, qual é a solução? When did you give up smoking? Quando você parou de fumar. E nota que esse verbo give up pede gerúndio no verbo seguinte. Então aí, ó, uma questão que começa com when, está na cara que o tempo é muito mais importante do que o fato em si. Você já está querendo saber quando. When did you give up smoking? Quando que você parou de fumar? Estou querendo saber justamente o tempo, é ele que é importante. Outra coisa, verbos como give up, mind, hate, enjoy, eles pedem para você usar gerúndio no verbo seguinte. Ok? Mais um exemplo aí para você. I anything yesterday. Anything está com cara de negativo isso daqui, não é não? Because I hungry. Vamos completar as duas com a negativa. Mas antes vamos parar para pensar. Anything yesterday. Yesterday é passado. Já sei que vai ser passado, não é? Se é negativo, eu vou ter que usar didn't ou did not. Como é que fica a frase então? I did not eat anything yesterday. Eu não comi nada ontem porque I did not feel hungry. Eu não estava com fome. Então, did not eat. E nota que quando você usa did, o verbo fica no infinitivo. Usei did, o verbo ficou no infinitivo. Aí estava claro, né? Aí tinha um yesterday para mostrar para você que a frase estava no passado, que a oração estava no passado. Vamos ver o exemplo seguinte, olha lá. Bob and Alice are married. Então, Bob e Alice estão casados. They married for 20 years. Eles casados há 20 anos. For 20 years. Isso está na cara que é present perfect. Como é que fica a frase? They have been. Olha, é o verbo to be que eu tenho aqui para pôr, participo passado dele, been. Então, they have been married for 20 years. Aí está mais do que na cara que é present perfect por causa do for. They have been married for 20 years since some time ago. Tá ok? Quando tiver for ou since, grande chance de ser present perfect. Olha aí, mais exemplos para você. When we were on holidays, the weather terrible. Então, quando nós estávamos em férias, o tempo terrível.
Quando nós estávamos em férias, isso aqui não define um passado? Define. O verbo to be, que tem que combinar com the weather. O que eu uso aqui? The weather was terrible. Quando nós estávamos de férias ou em férias, o tempo estava terrível, estava ruim. Então é sempre importante também você ver quem que é o sujeito da oração, se é plural, se é singular, para no caso você saber no verbo to be, por exemplo, o que você vai usar. Was, were, am, is e are. No caso do present perfect, você também vai saber se usa have ou has. O sujeito é que manda nisso tudo, tá? Olha aí, último exemplo para você. My grandfather died 30 years ago. I, him. Então, meu avô morreu 30 anos atrás. Eu, ele. Aqui você tem o uso da palavra nunca e o verbo meet, que não é só encontrar, aqui é conhecer. Então, I never, e você tem que usar o verbo meet junto com ele. Então, meu avô morreu há 30 anos atrás, significa que eu nunca o conheci. Como você vai usar aqui? I have never met him. Eu nunca o conheci. I have never met him. Embora você tenha ali que o meu avô morreu há 30 anos atrás, o fato de eu nunca ter conhecido, tá? Significa que é algo passado indefinido. Eu nunca o vi, eu nunca o conheci. Tudo bem até aí? Acho que ficou bem claro, deu para dar uma bela de uma amarrada aí em present perfect, não deu? Então, estude bastante, preste muita atenção. Afinal de contas, esse tempo é super importante. Você tem que aprender o contraste dos dois. Se não, olha, pode dançar aí no vestibular. Tá bom? Estude e eu vejo vocês depois. See you later. Bye. Passive voice e relative clauses são os assuntos que o Sidney reservou para esta aula de revisão gramatical. Preste atenção, porque agora fica mais fácil entender os detalhes. E aí, moçada, tudo bem? Pronto para mais uma aula de inglês? Ótimo! Nas aulas de matemática, 1 mais 1 é igual a 2. Nas nossas aulas, principalmente na aula de hoje, período simples mais período simples vai dar período composto. E o caminho inverso também a gente vai dar uma olhada, tá? Ou seja, você tem um período composto, desmembra, forma 2 períodos simples. Então as operações matemáticas, de repente, valem para cá também. Então preste muita atenção na aula de hoje, que a gente vai ver, além dessa coisa de período simples, período composto, nós vamos dar também uma olhadinha muito boa na voz passiva. Lembra, já faz tempo, né? Então é isso hoje que a gente vai ver, tá? São os períodos compostos e voz passiva. Presta atenção nos exemplos, nós já vamos começar direto fazendo exercício, tá bom? Olha lá o primeiro. Make the sentences given into passive. Então nós vamos nós vamos escrever as sentenças dadas em voz passiva. Então tem aqui, somebody stole my bag in the shop. Traduzindo, alguém roubou a minha sacola na loja. Alguém roubou. O verbo stole, ou melhor, é o verbo steal. Passado stole, particípio passado stolen. Então, está em que tempo esse verbo? Está no passado. Qual é o objeto dele? My bag. Ele vai passar para frente o my bag, vai ser sujeito. E vai ter que juntar-se com o verbo to be, que tem que estar no mesmo tempo do verbo da oração original. Está no passado? Tá, então my bag juntando com o verbo to be no passado vai dar my bag was. Aí depois eu tenho o verbo steal. No passado é stole e no particípio passado é stolen. Então, ao pé da letra vai dar my bag was stolen. Vamos ver se deu certo? Olha aí, my bag was stolen in the shop. E o somebody, professor? Somebody jogou fora. Por quê? Alguém roubou minha mala na loja. E minha mala foi roubada na loja? Pensa comigo. Faz falta eu dizer, minha mala foi roubada por alguém na loja? Claro, se foi roubada foi alguém que roubou, não é? Então não faz falta nenhuma. Nesses casos, o agente da passiva pode ser suprimido sem problema nenhum. Olha aí então agora com bastante atenção, mais um exemplo que eu preparei para você. Olha lá. The police have arrested 3 men. Então a polícia prendeu 3 homens. A polícia tem prendido não, né, gente? Vamos traduzir aqui como prendeu. A polícia prendeu 3 homens. Vamos ver quem que é o objeto. 3 homens, que eu tenho que passar lá para frente e vai se transformar em sujeito. O verbo to be tem que estar no mesmo tempo do verbo da frase dada. Está no present perfect, então 3 men vai ficar 3 men have been. E o verbo arrest, que é regular, tem que passar para cá no present perfect, ou no particípio passado. Então vai ficar 3 men have been arrested. Vamos ver se deu certo. 3 men have been arrested by the police. 3 homens foram presos pela polícia, by the police.
Aí é importante eu dizer? Eu acho que é, né? Poderiam ser presos por tanta gente, de repente é legal você aí nessa oração ter mencionado quem é o agente da passiva. Então é uma questão de prioridade, não é mesmo? Vamos ver mais um exemplo? Olha lá. People should send their complaints to the head office. Então, as pessoas devem mandar, ou deveriam mandar suas queixas, enviar suas queixas ao escritório central. Então, as pessoas deveriam enviar suas queixas ao escritório central, head office, né, ao pé da letra, escritório cabeça. Bom, vamos dar uma olhadinha. People should send their complaints. Complaints, ou their complaints, é o objeto da frase. Então, complaints vai passar por início virando sujeito. Send é o verbo que está junto do should. Então, o meu verbo to be na voz passiva vai ter que ficar junto do should também. Então, should be vai passar aqui para baixo. Send é o verbo. Ele vai ter que passar para baixo no present perfect ou no particípio passado. Então, send, sent, sent. Vai passar sent. Então, fica complaints should be sent. Vamos ver se deu certo? Complaints should be sent to the head office. Então, as queixas devem ou deveriam ser enviadas ao quartel-general ou ao escritório central. Tudo bem? E andar para trás, você sabe? Andar para frente todo mundo aprende fácil, né? E andar para trás? Caminhar para frente, caminha para trás. Depois que você aprende uma direção, você aprende outra. Então agora nós vamos fazer o inverso. Vamos pegar as orações que estão na passiva e vamos passar para ativa. Dá uma olhadinha lá. Então é para a gente passar para a voz ativa. This problem can be solved by the local authorities. Este problema pode ser resolvido pelas autoridades locais. Pelas autoridades locais. Não é o agente da passiva? É. Vai passar a ser sujeito da voz ativa. Então, as autoridades locais. Vamos dar uma olhadinha. Can be. Eu tenho o verbo can e o solve. Can be. O be vai cair fora. Então, passa o can e entra direto o solve. Então, local authorities can solve this problem. Eu acho que vai ser isso. Vamos ver se deu certo? The local authorities can solve. Então, o verbo to be, que era parte da passiva, cai fora. Fica só o can. E é claro que se ficou o can, o solve volta para o infinitivo. Então, as autoridades locais podem resolver este problema. Tá vendo? Não é tão difícil assim, né? E se eu der mais um exemplo? Será que você consegue acompanhar numa boa? Não sei, né? Olha lá. Has this machine been repaired? Aqui a gente já tem uma interrogação. Esta máquina foi consertada? Has this machine been repaired? Esta máquina foi consertada? Aqui eu não tenho agente da passiva, então eu vou ter que inventar um sujeito. O meu sujeito, normalmente, eu posso inventar ou they ou someone. Vamos assumir que seja someone. Vamos pensar em someone, tá? This machine é o objeto, então, na minha frase. Has been repaired. O verbo está no present perfect. Someone vai ser o sujeito. Someone combina com have ou com has? Has. Repair vai passar aqui para baixo, vai passar em present perfect. Então, eu acho que vai ficar has someone repaired this machine? Vamos ver se deu certo? Olha lá. Has someone repaired this machine? Has this machine been repaired? Entrou someone que não existia. E o verbo to be, opa, caiu fora, ficou has repaired o verbo aqui. Tá ok? Opa, legal. Tá dando para melhorar, não tá? Agora presta atenção em mais um exemplo aí. Olha lá. The new plans are being developed by an expert. The new plans are being developed by an expert. Então, os novos planos estão sendo desenvolvidos por um especialista. O que eu vou dizer? Que um especialista está desenvolvendo os novos planos. Um especialista, já está aqui, an expert. Está desenvolvendo. Bom, aqui eu tenho are, mas para o especialista eu vou usar is. Então, is, tá ok? Is developing com ing, está desenvolvendo. Vamos ver como é que fica? Aí, ó. An expert is developing the new plans. Então, the new plans are being developed by an expert. Os novos planos estão sendo desenvolvidos por um especialista. E an expert is developing the new plans. Um especialista está desenvolvendo os novos planos. Tudo bem? Deu para fixar a voz passiva, né? Então, agora, Zé Fini, chega de voz passiva. Vamos passar para outros assuntos, né? Os relative clauses, ou seja, os períodos compostos ali. Vamos ver como é que junta, como é que separa. Então, presta atenção aí no primeiro exemplo, olha lá. Olha esse primeiro exercício. The man answered the phone. He told me you were out. A ideia é juntar essas duas orações aqui e fazer uma
oração só. Você tem aqui dois períodos simples, vamos fazer um período composto. Então eu tenho, the man answered the phone. O homem atendeu o telefone. He told me you were out. E ele me disse que você estava fora. Bom, the man answered the phone e he. São os dois pontos em comum entre as duas orações, não são? O homem e ele. Você vai substituir esse ele por um pronome relativo. Aí a oração vai ficar mais ou menos. The man, o homem que atendeu o telefone, me disse que você estava fora. Como é que é o homem que? Você pode substituir esse he por that ou por who. Coloca ele aqui e depois emenda o restante da frase lá no fim. Como é que fica então? The man who answered the phone, então o homem que atendeu o telefone, told me you were out. Então o ponto de apoio é sempre esse. O que você tem de comum nos dois períodos? São os dois sujeitos? Então você vai substituir um dos dois pelo pronome relativo. No caso de pessoas, você tem duas opções, who ou that. Vamos ver mais um exemplo? Olha lá. The man lives next door. He's very friendly. Então o homem mora na porta ao lado. Ele é muito amigo, ele é muito simpático. Então the man lives next door e he is very friendly. Novamente a gente tem como ponto em comum o he, o the man e o he. Eu tenho que substituir pelo pronome. Pelo pronome qual que vai ser? That ou então who. Você que vai decidir. Então o que vai ficar fácil? The man who, o homem que mora na porta do lado, é muito amigo. Isso aqui some e você junta o restante aqui. Como é que fica a solução? The man who lives next door is very friendly. Então, o homem que mora na porta do lado é muito amigo. Ok? Fácil até aí, não é? Pegar as duas orações, descobrir qual é o ponto em comum que as duas têm e depois emendar usando o pronome relativo. E se você tivesse que andar ao contrário? Se você já pegasse uma oração que estivesse emendada e você tivesse que separar as duas, será que você conseguiria fazer? Vamos ver? Olha o exemplo aí que eu preparei. The man that I wanted to see was away on holiday. Então, o homem que eu queria ver estava viajando em férias. O homem estava viajando em férias. Eu queria vê-lo. É só você colocar isso em duas orações separadas. Como vão ficar? The man was away on holiday. Aí tudo bem. Agora, I wanted to see him. I wanted to see. I wanted to see him. Então, esse ele entrou no lugar aqui. Ou entrou para substituir o pronome that. Ele entrou para dizer, eu queria vê-lo. Vê-lo quem? Ver quem? Ver o homem. Perfeito? Você tinha duas, separou. Ou melhor, você tinha uma, separou, ficaram duas. Tá dando para acompanhar? Vê mais um exemplo aí para consolidar. Olha lá. Have you found the keys you lost? Então, você achou as chaves que você perdeu? Você perdeu o quê? As chaves. Você perdeu-as, você as perdeu. E você achou as chaves? Você vai separar, então. Você achou as chaves? Você as perdeu. Esse as não está aqui. Como é que vai ser ele em inglês? Them. Como é que vão ficar as duas orações separadas, então? Olha lá. Have you found the keys? Você encontrou as chaves. You lost them. Você perdeu-as. Então, esse them substituindo a the keys. Aqui, na oração, você não tinha nenhum pronome relativo. Mas aqui ele tem que aparecer, o pronome pessoal aqui tem que aparecer. Ok? Perfeito, né, gente? Não é tão difícil assim. Não é nenhum bicho de sete cabeças. É só uma questão de você dar uma estudadinha e ver como é que junta, como é que separa voz passiva para ativa, voz ativa para passiva e como é que faz onde é necessário mencionar o agente ou não. Tá ok? Então estuda, trata de dar uma rachada agora, reta final e boa sorte, nós estamos aqui ainda. Até mais, see you later. É muito importante fazer uma revisão da matéria. E com a língua inglesa não é diferente, porque ajuda a entender algumas sutilezas que ela possui, assim como acontece com qualquer outra língua estrangeira. Nessa aula nós vamos rever Reported Speech and Questions. E aí, moçada, tudo bem? Pronto para mais uma aula de revisão? A aula de revisão é importante, é aquela chance que você tem de esclarecer as dúvidas que ainda ficaram a respeito de um determinado assunto. Como, por exemplo, o assunto de hoje, Reported Speech.
Você lembra o que é reported speech? Para e pensa. É aquela história onde você vai contar, você vai redizer o que alguém falou. Por exemplo, o Antônio disse, eu vou aí daqui a pouco. Aí você vai dizer, o Antônio disse que vinha aqui daqui a pouco. Tá ok? Você teve que fazer o quê? Transformar os pronomes e os verbos, basicamente. Em inglês, você lembra como é que funciona isso? Então essa vai ser a primeira parte da nossa aula. A segunda parte vai ser sobre questões, que é super importante também. Como pegar uma oração e transformá-la em questão. Tá ok? Os dois assuntos são pedidos em vestibular. Então, muita atenção nesses exemplos aí, começando pelo primeiro. Olha lá. Write the sentences given into reported speech. Então, é para a gente escrever as sentenças dadas em reported speech, em discurso indireto. Elas estão aqui em discurso direto. Tom said, my parents are very well. Então, o Tom disse, meus pais estão muito bem. Então, uma citação dele. Meus pais estão muito bem. Isso foi o que o Tom disse. Meus pais. Isso vai virar no reported speech como os pais dele. E estão vai virar estavam. Então, você tem que transformar o pronome e o verbo. Vai ficar, Tom said, his parents, que eu estou falando dos pais dele, were very well. Vamos ver se confere? Olha lá. Tom said, his parents were very well. Olha as mudanças. O my virou his e o are virou were. Então, são basicamente as duas preocupações que você tem com reported speech. Quais são elas? Os pronomes e os verbos. Então, você se preocupa com o pronome. O que está em primeira pessoa, eu, vai ser transformado em ele ou ela, depende de quem está falando. Ali no caso foi o Tom, tá ok? E os pronomes possessivos, o que é meu, vai transformar em dele ou dela. Vai depender de quem está falando. E os verbos, o que é presente vira passado. Dá um passinho para trás. Vamos ver mais um exemplo? Olha aí. Tom said, Anne has bought a new car. Bom, então o Tom disse que a Ana comprou um carro novo. Has bought. Que tempo é esse? É o present perfect. Present perfect. Andar um passinho atrás com ele significa transformá-lo em past perfect. Então esse has vai virar had. Anne já é uma pessoa que está fora dessa ação, não tem nada a ver com o Tom. Então vamos ver como é que fica. Acho que vai ficar assim. Tom said Anne had bought a new car. Perfeito, olha aí. Tom disse que Anne tinha comprado um carro novo. E como a Anne não fazia parte da história, não precisou mudar absolutamente nada. Tom said Anne had bought. Olha, só mudou o has, virou had. Então, no caso do nome ali da frase, da oração que está para ser transformada, não ser mesmo a mesma pessoa que está falando, então você não vai precisar mudar nada, né? O próprio nome serve. Mas o verbo, esse sim, o verbo a gente tem que mudar ele ali, não foi? Você viu que era has, virou had. Vamos ver o próximo exemplo, olha lá. Tom said, I'm going away for a few days. I will phone you when I come back. Bom, então Tom disse, eu vou viajar por alguns dias. Eu telefonarei para você quando voltar. Eu vou viajar, I'm going away, né? For a few days, por alguns dias. I will phone you, eu vou telefonar para você when I come back, quando eu voltar. Então, I'm going, olha aqui, o I, é o Tom que está falando, então isso vai mudar para he. Olha aqui, ó, o am, no passado vai ficar was. Vamos ver o que mais eu tenho para mudar. Ah, mais um pronome aqui, ó. I, vai virar o Tom de novo, então he, de novo. Will, vamos pôr um passinho para trás. O passinho para trás de will é would. Legal. Depois, o que mais aqui? Phone you. O you, bom, o Tom não está falando comigo, então eu vou ter que transformar esse you em me, tá ok? E when I come back, o I de novo vai virar o Tom, virar he. You come, passado, came. E, será que você lembra de tudo isso? Bom, vamos ver como é que fica pronto? Olha aí. Tom said he was going away. Aqui estava, Tom said I'm going away. Tom disse, eu vou viajar. Tom said he was going away. O Tom disse que ele ia viajar. For a few days, por alguns dias. Nenhuma mudança. I will phone you and he would phone me. Então, eu vou te telefonar e ele iria me telefonar when I come back, when he came back, quando ele voltasse. Então, o que é a primeira pessoa, eu, virou ele, porque era o Tom. E o que era presente, deu um pulinho para trás, virou passado. Tudo bem até aí? Deu para acompanhar? Agora, vamos andar para trás? Criança é assim, né? Primeiro aprende a andar para frente, depois começa a andar para trás, não é isso? Então, agora a gente vai começar a fazer o contrário, pegar o reported speech e transformar
em direct speech. Vamos pegar o discurso indireto e transformá-lo em direto. Vamos recuperar. Se você souber fazer o caminho contrário, garanto que você sabe resolver qualquer exercício de reported speech. Acompanhe o primeiro exemplo. Write the sentences into direct speech. Charlie said he was thinking of going to live in Canada. Então, Charlie disse que ele estava pensando em ir morar no Canadá. Charlie disse, 2 pontos. Você vai ter que transformar em discurso direto? Então, ao invés de dizer que ele estava pensando, você vai ter que dizer, eu estou pensando. Então, no lugar de he, vai aparecer um I. E no lugar de was, vai aparecer um am. Vamos ver como é que fica montado? Olha aí. Charlie said, I'm thinking of going to live in Canada. Então, Charlie disse, eu estou pensando em ir morar no Canadá. Esse ing que está aqui fica por conta da preposição of. Tudo bem? Então, aí você aprendeu um caminho inverso. Pegou uma sentença que estava lá no reported speech, um discurso indireto, e transformou em discurso direto. Tá ok? Vamos ver mais um exemplo? Olha aí. Charlie said he had seen Jack at a party a few months ago, and he had seemed fine. Então, Charlie disse que tinha visto o Jack na festa há alguns meses atrás. E ele parecia bem. O Jack, né? E ele parecia bem. Então, Charlie disse, 2 pontos. Eu vi. Então, he had seen vai virar I saw Jack at the party a few months ago. And he had seemed vai ficar he seemed fine. Vamos ver se deu certo? Olha lá, Charlie said, I saw Jack. Então, Charlie disse, eu vi. Então, aqui, ele tinha visto. Aqui fica, eu vi Jack na festa meses atrás. E aqui estava, olha, ele tinha parecido bem. O ele parecia bem. Então, o que era passado, ou melhor, o que era particípio passado, had seen virou saw. E o que era had seemed virou seemed. Tudo bem até aí? Tá dando para acompanhar, né? Então acompanha mais um exemplo. Olha lá. Charlie said, Margaret had a baby. Ou Margaret had a baby. Então, Charlie disse que a Margaret tinha ganho um nenê, ou tinha ganhado um nenê. Charlie disse, 2 pontos. Margaret ganhou um nenê. Então, Margaret had a baby. Vamos ver se deu certo? Olha aí. Charlie said, Margaret has had a baby. Então, Margaret has had. Está no present perfect, não é o had. Por quê? Porque isso daqui é um passado indefinido. Eu estou mais preocupado com o resultado, né? Margaret has had a baby. Charlie said Margaret had a baby. Lembra aquela lei da física, né? Que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo no espaço? A mesma coisa vale aqui para a língua, né? Então você, na hora que introduz um pronome numa frase, o nome tem que cair fora. E lembre-se, sempre que você faz uma pergunta em inglês, ou é um auxiliar, ou é o verbo da frase que vai passar para frente do sujeito. Bom, por enquanto é só.